A imagem de um homem perfeito, esculpido como uma estátua grega e com uma precisão quase robótica dentro das quatro linhas, frequentemente engana o observador comum. É fácil acreditar que Cristiano Ronaldo nasceu destinado ao topo, como se o universo tivesse conspirado a seu favor desde o primeiro grito no berçário. No entanto, a verdade é muito mais sombria e banhada em suor. O mito da máquina imparável não foi um presente da natureza, mas uma construção meticulosa feita de dor e renúncia. O que vemos hoje é o produto final de um processo de desconstrução de um menino que não tinha nada além de uma bola de trapo e um desejo desesperado de ser visto pelo mundo. Tudo começou na pequena ilha da Madeira, onde o Oceano Atlântico ruge contra as rochas do Funchal. Naquele cenário de beleza selvagem, a vida era uma batalha diária pela sobrevivência. Cristiano cresceu em uma casa onde o dinheiro era escasso e as preocupações eram abundantes. Sua mãe, Dolores Aveiro, trabalhava incansavelmente como cozinheira e limpadora para garantir que o básico não faltasse à mesa, enquanto seu pai, Diniz, carregava suas próprias batalhas internas. Para o pequeno Cristiano, o futebol não era apenas um passatempo. Era o único portal de saída para uma realidade que parecia projetada para mantê-lo pequeno. Ele jogava nas ruas íngremes, driblando pedras, e o destino com sapatos velhos e o coração disparado. O primeiro grande golpe veio aos 12 anos de idade. Para muitos essa é a idade das brincadeiras, mas para Cristiano foi o momento em que a infância foi interrompida. Ele precisou deixar para trás o cheiro da comida da mãe e a segurança de sua ilha para tentar a sorte em Lisboa, nas categorias de base do Sporting. No aeroporto, as lágrimas de Dolores eram o reflexo do medo de perder um filho para o mundo, mas o olhar de Cristiano, embora embaçado pelo choro, já carregava uma faísca de determinação. A solidão que o esperava na capital portuguesa seria seu primeiro grande adversário. Nos alojamentos do Sporting, o menino da ilha era um estranho. Seu sotaque madeirense, carregado e rústico, tornava-o alvo constante de piadas por parte dos colegas. Houve noites em que o travesseiro era o único confidente de suas mágoas, absorvendo o choro silencioso de quem se sentia isolado. Ele estava a centenas de quilômetros de casa, sem o abraço protetor da família, e enfrentando o julgamento de um mundo que o via como apenas mais um jovem talento descartável. Foi nesse isolamento que ele forjou sua promessa silenciosa. Ele não apenas jogaria futebol, ele mudaria a vida de sua mãe e de seus irmãos. Ele seria tão grande que ninguém mais ousaria rir dele. Contudo, o talento puro encontrou um obstáculo físico real. Você é bom, mas é muito magro, diziam os técnicos. Aos olhos dos especialistas, Cristiano era frágil demais para suportar a brutalidade do futebol profissional. Eles viam um menino de pernas longas que seria facilmente derrubado pelos gigantes do campo. Para qualquer outro, esse seria o fim. Para Cristiano, foi o início da obsessão. Ele percebeu que, se a natureza não lhe dera o físico necessário, ele mesmo o construiria com as próprias mãos. A virada de chave aconteceu na calada da noite. Enquanto os outros meninos dormiam, Cristiano fugia dos alojamentos. Ele se esgueirava até a academia vazia, onde o único som era o metal das anilhas e sua própria respiração ofegante. Ele começou a treinar sozinho, amarrando pesos nos tornozelos para aumentar sua velocidade. Cada repetição era um protesto contra os que duvidaram de sua capacidade. A fome de glória era maior que o cansaço. Ele estava transformando sua frustração em músculo e sua solidão em disciplina inabalável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aquele jovem antes ridicularizado pelo sotaque, agora começava a ser temido pela sua dedicação. O Sporting sabia que tinha uma joia bruta, mas ninguém previa a velocidade de sua evolução. O destino, então, preparou o cenário perfeito. Era agosto de 2003, e um jogo amistoso para inaugurar o novo estádio do clube. Do outro lado do campo estava o Manchester United, o maior clube do mundo na época, sob o comando do lendário Sir Alex Ferguson. O menino magro de cabelos luzes estava prestes a entrar em campo para desafiar os deuses do futebol.
sem saber que aquela noite mudaria sua vida e a história do esporte para sempre. O apito final daquele amistoso em Lisboa ainda ecoava nos ouvidos de Cristiano, quando ele se viu sentado em um jato privado rumo à Inglaterra. Aos 18 anos, o jovem de cabelos ondulados e olhos inquietos desembarcava em Manchester como o adolescente mais caro e promissor do futebol inglês até então. O peso da expectativa mundial era monumental, mas o verdadeiro fardo veio na forma de um pedaço de tecido simbólico, a lendária camisa número 7. Da deixada vaga por ícones globais como Beckham, aquela camisa não era apenas um uniforme de jogo, era um cetro de imensas responsabilidades. Sir Alex Ferguson não permitiu que Cristiano escolhesse um número qualquer. Ele queria que o rapaz sentisse a pressão constante pulsando em suas veias, compreendendo que o gramado do Old Trafford, o sagrado teatro dos sonhos, não aceitava nada menos que a busca absoluta pela imortalidade desportiva. No início da jornada inglesa, contudo, o caminho mostrou-se repleto de espinhos e julgamentos precoces. A imprensa britânica rapidamente o transformou em seu alvo favorito. Rotulavam-no como um mero exibicionista de circo, um jovem que priorizava dribles inúteis e fírulas plásticas em vez da eficiência coletiva necessária para vencer batalhas físicas. Cada vez que Cristiano perdia a posse de bola em lances arriscados, os tabloides destilavam veneno em suas páginas. Diziam que sua vaidade juvenil superava seu talento real. Mas o que esses críticos ferozes não enxergavam era o que acontecia na solidão de Carrington. Sob a vigilância rigorosa de Ferguson, o diamante bruto era lapidado com fogo e paciência. O treinador tornou-se a bússola técnica que Cristiano tanto precisava, ensinando-o que o futebol de elite era um jogo de decisões inteligentes e precisas. Ferguson o protegia da mídia publicamente, mas privadamente exigia uma disciplina espartana que poucos atletas no mundo conseguiriam suportar por muito tempo. Enquanto sua carreira profissional decolava, o destino desferiu um golpe devastador que testaria sua sanidade e força. Em 2005, Cristiano recebeu a notícia amarga da morte de seu pai, Diniz Aveiro. A relação entre os dois era marcada pelas sombras densas do alcoolismo que consumira a saúde e os anos de vida de Diniz. Cristiano não teve o pai presente e estável que muitos imaginam, mas a perda o mergulhou em um abismo emocional. No entanto, em vez de se deixar consumir pela depressão ou pelo luto incapacitante, ele tomou uma decisão que definiria sua mentalidade eterna, transformaria aquela agonia em combustível puro para o sucesso. Cada gol marcado e cada gota de suor seriam uma homenagem ao homem que, apesar das falhas, foi o primeiro a acreditar que o filho chegaria ao topo da montanha. O luto não o enfraqueceu. Pelo contrário, tornou-o um competidor perigosamente focado. Foi exatamente nesse período de dor que a máquina realmente nasceu. Se sua rotina obsessiva de treinamentos tornou-se lendária e, para seus próprios colegas, algo incompreensível. Enquanto o sol ainda estava escondido no horizonte cinzento, Cristiano já estava na academia, desafiando a gravidade e o cansaço extremo. Seus banhos de gelo às 3 da manhã tornaram-se parte de um ritual sagrado de recuperação muscular. Ele não comia para saciar a fome, mas para fornecer o combustível químico perfeito a um motor de alto desempenho. A dieta era rigorosa, o sono era cronometrado e a obsessão pela perfeição física transformou-se em sua marca mundial. Ele esculpiu seu próprio corpo, transformando a fragilidade juvenil em pura potência e explosão muscular invejável. Nos estádios adversários, as vaias surgiam com força, alimentadas por sua postura inabalavelmente confiante. Mas para Cristiano, o ódio das arquibancadas funcionava como oxigênio vital. Quanto mais o vaiavam, mais ele sentia a necessidade visceral de silenciar o estádio com um golpe de mestre. Ele aprendeu a amar a pressão e a abraçar o papel de vilão, diante daqueles que não suportavam sua busca pela excelência absoluta. O ego agora era o motor que o impulsionava para além dos limites humanos conhecidos.
Após conquistar todos os títulos na Inglaterra, incluindo sua primeira bola de ouro e a glória europeia, um novo chamado veio da capital espanhola. O Real Madrid o desejava como o pilar de uma nova era galáctica. Muitos questionaram se ele deveria deixar a proteção de Ferguson para enfrentar o desconhecido. Mas Cristiano sabia que, para ser reconhecido como o maior da história, precisava do desafio definitivo. Mas o mundo duvidava se ele manteria o nível sob o sol de Madrid, onde a cobrança é uma sentença de morte para os fracos. Ele não estava apenas mudando de clube, estava prestes a redefinir os limites da história, preparando-se para um duelo de titãs que dividiria o planeta em dois blocos irreconciliáveis. A apresentação monumental no estádio Santiago Bernabéu lá não foi apenas uma recepção calorosa. Foi um rito de passagem para a eternidade. Diante de 80 mil vozes que gritavam seu nome em uníssono sob o sol de Madrid, Cristiano Ronaldo não sentia medo, mas uma clareza absoluta de propósito. Ele finalmente havia chegado ao centro absoluto do universo do futebol e a camisa branca do Real Madrid se tornaria sua segunda pele. A pressão era asfixiante para qualquer mortal, mas para ele era o oxigênio necessário. Ele carregava da esperança de um clube que ansiava recuperar sua glória europeia e aceitou esse fardo com a determinação de quem sabe que o trabalho duro nunca falha. Em Madrid, ele atingiu um nível de letalidade sobrenatural. As noites de Champions League tornaram-se seu palco particular, onde o mito da máquina inalcançável se confirmava a cada temporada. Quando o estádio silenciava em momentos de tensão, Cristiano se erguia. Ele sempre aparecia nos momentos cruciais, quando o cansaço vencia os outros, marcando gols que desafiavam a gravidade em saltos impossíveis ou finalizações cirúrgicas. Ele não era apenas um jogador, era uma força da natureza que se recusava a aceitar o destino da derrota. Cada gol era um desafio contra os céticos e uma reafirmação de sua promessa feita anos atrás em Lisboa. Ele estava ali para ser o melhor, e nada menos que a perfeição seria aceitável. A verdadeira face de sua resiliência brilhou na final da Eurocopa de 2016. Naquela noite, em Paris, o corpo da máquina falhou. Uma lesão o tirou de campo e as lágrimas que escorreram não eram de dor física, mas da agonia de não poder lutar na batalha final por seu país. Foi ali que o mundo viu o nascimento de um líder espiritual. Com a alma em chamas, Cristiano tornou-se o comandante na lateral. Ele gesticulava e empurrava seus companheiros com uma energia que transcendia as linhas do gramado. Quando o apito final selou a vitória de Portugal, a redenção estava completa. Ele não precisou tocar na bola no último minuto para provar que sua mentalidade era o alicerce daquela conquista histórica. Mas o tempo, esse antagonista implacável, começou a cobrar seu preço. Enquanto outros jogadores de sua geração aceitavam o declínio e buscavam o conforto da aposentadoria, Cristiano declarou guerra à biologia. Sua rotina tornou-se um experimento científico de longevidade. Cada refeição cronometrada e cada mergulho em tanques de gelo, as madrugadas eram disparos contra o relógio. Ele via o tempo não como um fim inevitável, mas como um adversário que precisava ser superado com disciplina. A luta contra o envelhecimento tornou-se sua jornada mais épica, provando que a mente humana governa a matéria física se a vontade for verdadeiramente inquebrável. A imagem pública de Ronaldo hoje é a de um símbolo global e eterno que transcende as barreiras do esporte. Ele é a prova de que a obsessão supera o talento natural. O menino franzino da Madeira, que chorava de saudade da mãe e era ridicularizado pelo sotaque, ela transformou-se na maior representação de ética de trabalho do mundo. Sua trajetória ela ensina que o topo da montanha não pertence aos mais dotados, mas àqueles que escalam enquanto todos os outros dormem. Sua redenção está no cumprimento da promessa feita à sua família, garantindo que o nome Aveiro nunca mais fosse sinônimo de escassez. Ao fim de tudo, quando as luzes se apagam e o barulho das multidões silencia, resta apenas a memória viva e a lenda de quem se recusou a ser comum. A diferença entre o talento que te leva longe e a obsessão que te leva ao topo absoluto
está gravada em cada fibra de seu ser. Cristiano Ronaldo não apenas jogou o jogo da vida, ele o dobrou à sua vontade inabalável. Para os que ousam trabalhar mais do que todos, a imortalidade não é um sonho, mas a consequência inevitável de uma determinação que se negou a aceitar qualquer limite imposto pelo destino final e cruel.